Boa noite. No Nesp Notícias desta quarta-feira, 27 de julho, vamos falar sobre a campanha eleitoral nas redes sociais. O que os candidatos podem fazer na internet para conseguir votos? Quem explica é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização nas Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. E ainda... Hoje é o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. A história de quem já teve esse tipo de tumor serve de alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce. Esporte. Cancelamento dos jogos regionais que seriam realizados neste mês compromete o trabalho de atletas de Bauru. Hoje é o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Esse mês todo é dedicado para alertar sobre os fatores de risco para esses tumores. Observar o próprio corpo é fundamental para ajudar no diagnóstico precoce desse tipo de câncer. 18 anos atrás, o Sebastião sofreu um acidente de carro que deixou sequelas. Em 2002, ele percebeu um caco de vidro sendo expelido da pele na região do pescoço, resquícios da colisão. E foi por achar que outros pedaços do material ainda pudessem estar presos no organismo que ele não se preocupou quando sentiu algo incomum na mucosa da boca. Não incomodava, não sangrava, não doía. E ficou por uns 3 anos dentro da boca. Até que eu fui fazer um tratamento dentário no centrinho aqui de Bauru. Aí a própria dentista que viu isso e resolveu tirar. Aí detectou que era pela biópsia que era um câncer maligno, né? O aposentado passou por uma cirurgia para retirar o tumor. Hoje precisa de acompanhamento médico periódico e passou a prestar mais atenção ao próprio corpo. O médico sempre orienta assim, pareceu alguma coisa estranha no corpo, fazer o autotoque, né? E a mulher faz o toque da mama e a gente também sempre faço o toque também na garganta, assim, também ver se tem algum caroço. Dentro da boca, onde tinha, eu faço sempre, quando eu faço escovação. Sempre passo a mão, assim, os dedos, para ver se não tem algo de anormal. Apesar de ter desenvolvido câncer, o Sebastião levava uma vida saudável. Segundo este cirurgião, nesse caso a genética pode ter sido o fator desencadeante, mas os tumores da região da boca e da garganta geralmente têm mais chances de aparecer em quem fuma e consome bebida alcoólica. Os cânceres de faringe, laringe e boca, se a gente evitar o tabagismo, a gente já vai ter uma porcentagem cerca de 40% menos chance ao longo da vida de desenvolver uma lesão nesses sítios anatômicos, né? Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, os tumores que envolvem boca, laringe e áreas próximas são os mais frequentes entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de próstata. Já entre as mulheres, o câncer que mais afeta a região da cabeça e do pescoço é o da tireoide. Para este ano, a estimativa é de mais de 5.800 novos casos de câncer de tireoide no Brasil. A Alexandra entrou para as estatísticas e teve o diagnóstico de câncer de tireoide no ano passado. Ela apresentou sintomas como rouquidão e dificuldade para engolir enquanto ainda estava grávida. A confirmação da doença só veio depois do parto e o tratamento também. Fiz o exame de sangue e aí constatou que eu estava grávida, né? Antes de eu saber do resultado da tireoide. Aí eu estava grávida, daí ela falou assim, então agora eu não vou passar remédio para você. Vamos ver o resultado primeiro da ultrassom para ver. Depois de 4 meses com o meu neném que eu já tinha ganhado, que eu passei nela para saber o resultado, que eu estava com câncer na tireoide, que era maligno. O diagnóstico precoce fez a diferença para que ela não apresentasse consequências, como a alteração na voz, principalmente pelo histórico familiar de câncer. Não foi o mesmo câncer que eu tive, da tireoide, mas a minha mãe já faz 12 anos que a minha mãe faleceu, né? Que ela teve câncer também na garganta, né? Ele tende a responder melhor ao tratamento e, inclusive, ele tem uma possibilidade de segmento ao longo do tempo com menor índice de recidiva. Então, é claro que um tumor precoce, seja ele de qual natureza for, de qual sítio anatômico for, sempre tem uma resposta terapêutica e um prognóstico e incidência melhor, né? E a recomendação mais importante é buscar ajuda médica sempre que perceber uma anormalidade no corpo. Os principais sinais de alerta que a gente pode encontrar, no caso da boca, por exemplo, lesões ulceradas que não melhoram, né?
E no caso do pescoço, por exemplo, alguns nódulos ou mesmo massas cervicais que acabam tendo um crescimento progressivo e que não tem uma história de regressão com o passar do tempo. São nódulos ou massas que requerem um cuidado, um detalhe um pouco maior. E amanhã é outra data relacionada à saúde. É o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. O Hospital Estadual de Bauru vai promover ações educativas e de conscientização sobre a doença. As informações com a repórter Marisa Sei. O Dia Mundial de Combate às Hepatites foi criado em 2010 pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e esclarecer sobre vacinação e tratamentos. Eu converso com o Gustavo Hideki, ele é infectologista aqui do Hospital Estadual de Bauru e vai falar mais sobre a programação aqui na cidade. Gustavo, que ações serão realizadas aqui no hospital amanhã? Amanhã nós teremos uma ação voltada exclusivamente para os pacientes que já fazem parte dos frequentadores do Hospital Estadual. Nós vamos falar com eles um pouquinho sobre o que é hepatite, quem deve ser testado e quais as consequências da doença. E qual é a importância de promover essas ações? A hepatite é uma doença completamente assintomática na maior parte dos casos. Nessa situação, é importante que o paciente que tenha fatores de risco faça o teste e não que ele espere ter sintomas, que normalmente quando isso acontece, a doença já avançou bastante. E o Hospital Estadual aqui de Bauru, ele é destaque nos tratamentos contra a hepatite, né? Que avanços a gente pode citar? Nós temos, no decorrer desses últimos 3 anos, grandes avanços no tratamento de hepatite, que era conhecido antigamente por ser um tratamento de muitos efeitos colaterais e muito penoso e longo para o paciente. Atualmente, nós já temos alternativas disponíveis pelo SUS, que são mais curtas e com mais efetividade. Que cuidados o paciente precisa ter para prevenir problemas? A prevenção varia bastante entre os vírus da hepatite. Nós temos alguns vírus que são sexualmente transmissíveis, outros que não têm transmissão sexual, porém são transmissíveis através de sangue. Então é preciso ver caso a caso, ver qual a profissão, qual o estilo de vida de cada um, para que o médico possa orientá-los. Obrigada pelas informações, Gustavo. Só lembrando então que as atividades serão realizadas aqui no Hospital Estadual de Bauru, amanhã o dia todo. O hospital fica na Avenida Edmundo Carrijo Coube, próximo ao Unesp. Marisa Sei, para o Unesp Notícias. E se você quiser se informar mais sobre a hepatite, no dia 3 de agosto, próxima quarta-feira, às 8 da noite, haverá uma palestra sobre prevenção e tratamento da doença no SENAC, com o infectologista Marcelo Pesce. E também na semana que vem, dia 6 de agosto, sábado, serão feitos testes rápidos para a detecção da hepatite C. A ação vai ser das 11 da manhã às 7 da noite, nos shoppings Bauru e Boulevard. Depois do intervalo, a gente fala do impacto do cancelamento dos jogos regionais. Para modalidades como a ginástica artística, o torneio seria fundamental, porque classificaria para a principal competição do ano. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente vai direto saber como fica o tempo nesta quinta-feira. A previsão é de uma ligeira queda na temperatura. Os detalhes no mapa com informações do PEMET e do CPTEC. Nesta quinta, o sol deve predominar na maior parte do estado. Apenas na faixa leste, a alta nebulosidade pode trazer pancadas de chuvas. Em Bauru, o tempo segue firme amanhã. Agora, a umidade do ar é de 49%. Os ventos são de brisa, a 4 km por hora. Hoje, os termômetros foram dos 16 aos 29 graus. Nesta quinta, a temperatura cai um pouco, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Agora, em julho, seriam realizados os Jogos Regionais em Pirassununga, mas por falta de verba, a cidade desistiu e a competição foi cancelada. É um dos principais eventos que reúnem diferentes modalidades esportivas no interior do estado. Para os atletas que dependiam dos Jogos para disputar competições maiores, o cancelamento é um prejuízo e tanto. A Ana Carolina tem 12 anos e é ginasta desde os 9. Ela treina pesado diariamente para realizar um sonho, chegar aos Jogos Olímpicos. Eu treino todos os dias na semana, 4 horas por dia. Eu acho um pouco puxado, mas é bom. Mas para chegar até lá, é preciso dar um passo de cada vez. Por isso, nos últimos meses, o treino foi focado nos Jogos Regionais, que seriam realizados este mês em Pirassununga. O problema é que o município desistiu de sediar a competição. Fiquei muito triste, né? Porque é uma preparatória para competições maiores, como brasileiro.
Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer de Bauru, foi a falta de recursos e a dificuldade para encontrar uma nova sede que provocou o cancelamento. Teve um problema onde o município de Pirassununga não conseguiu conveniar com o Estado para que atendesse e realizasse os jogos, então houve esse cancelamento. A competição envolve várias modalidades e milhares de atletas do interior paulista. O cancelamento dela significa tempo perdido com o planejamento desses atletas. O prejuízo é maior para modalidades que não têm tanta visibilidade e oportunidades de participar de campeonatos, como a ginástica artística. Tenho meninas que já estão mais velhas, com 15 anos elas sobem de categoria, elas passam de categoria obrigatória até 14 anos para a categoria livre. E nós estávamos modificando todas as séries das meninas para que elas pudessem competir na nova categoria. Então foi um treino árduo de novos exercícios, novos aprendizados, para que isso pudesse acontecer nos jogos regionais. Como a modalidade exige que a prática comece cedo, as competições regionais servem para preparar também o psicológico das atletas mais novas. É muito triste a notícia de que os jogos regionais seja cancelado no ano olímpico, porque o ano olímpico é o ano mais motivacional de todos os anos, que os Jogos Olímpicos estão sendo realizados no Brasil. Então as meninas todas sonham ir para as Olimpíadas, então elas não poderem ir para uma competição que é tão simples, realizada por uma secretaria por falta de verba, é muito complicado, é muito desmotivador. Ginasta desde pequena, a Patrícia hoje é árbitra da equipe. Ela diz que é fundamental a participação em campeonatos de diferentes níveis e agora não sabe como será a preparação e a classificação para os Jogos Abertos. Eu vejo como uma falta de respeito com a dedicação entre todos os técnicos, todas as ginastas, outras modalidades também envolvidas. Eles treinam e aí chega na hora, classifica, não classifica para os Jogos Abertos, é justo, não é justo com as outras equipes que competiram e não classificaram. Apesar dessa indefinição, a Giovana não desiste e treina forte para os próximos eventos. Eu estava treinando muito e daí não vai ter, daí eu fiquei muito triste, daí agora vai ter outro e eu fiquei muito feliz. Os Jogos Abertos serão realizados em setembro. Sem os regionais, é preciso buscar outra forma de classificação das modalidades. Tanto o atletismo quanto a natação, eles têm um índice da federação. As demais modalidades, eles estão estudando, nós tivemos uma reunião agora, nessa semana inclusive, para tentar chegar num consenso de quem quer participar e quem não quer mais. A falta de um local estruturado para treinar é outro problema enfrentado por alguns esportes em Bauru. Existem projetos que solucionariam esse impasse, porém não saem do papel, como o centro esportivo oferecido pelo governo federal. Este espaço de quase 9.000 metros quadrados está reservado para a construção de um centro de iniciação ao esporte. Bauru é uma das cidades contempladas para receber um investimento do Ministério do Esporte, mas a obra, que era para ter sido entregue no final do ano passado, ainda não foi iniciada. O objetivo desses centros é oferecer equipamentos multiuso para a formação de novos atletas de alto rendimento. O projeto está aprovado, Bauru foi contemplado com um equipamento que é o Centro de Iniciação ao Esporte. Então, só estamos aguardando o repasse, para que a gente inicie as obras. Sobre esse centro, nós entramos em contato com o Ministério dos Esportes e, de acordo com a assessoria do órgão, a Caixa Econômica Federal ainda não autorizou o repasse da verba. Nossa equipe procurou saber o motivo com o banco, mas a assessoria não retornou até o fechamento desta edição. Competições também motivam pesquisas na Unesp. Vamos rever agora um projeto de extensão que constrói carros de corrida, que faz parte dos 40 anos da universidade. O projeto Baja é um desafio lançado a todos os universitários do país e consiste em trabalhar na montagem de carros de competição para disputar campeonatos nacionais. Na Unesp, em Bauru, ele é desenvolvido pelos alunos dos cursos de Engenharia e Relações Públicas, como uma atividade de extensão. A ideia é que eles cheguem o mais próximo da prática. O que nos aproxima do real mercado de trabalho é principalmente a questão da segmentação da produção que a gente faz aqui no Baja. A gente divide a construção e projeto do carro em 5 partes, que é o que a gente acredita que aconteça nas principais montadoras, pela questão da otimização da produção. Esse é um diferencial que as indústrias estão dando grande valorização, porque eles já têm
uma experiência de trabalhar em grupo, de resolver problema, ele tem um peso muito mais significativo do que uma iniciação científica. O projeto Baja faz parte dos 40 anos da Unesp. No próximo bloco, a gente tira as dúvidas sobre o que os candidatos podem fazer em sites, blogs e nas redes sociais durante a campanha. É mais uma entrevista da série que a gente exibe nesta semana com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Voltamos num instante só. Nesta semana, as entrevistas do Unesp Notícias são todas dedicadas a esclarecer as novas regras do processo eleitoral, que passaram a valer nas eleições municipais deste ano. E quem está nos acompanhando ao longo desses dias é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje a gente tira as dúvidas sobre a propaganda nas redes sociais. Conrado, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Unesp Notícias. Sempre à disposição. Neste ano, as redes sociais vão ser a principal trincheira dos candidatos, principalmente por causa dessas restrições de gastos nas campanhas? Sim, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que estas eleições serão as eleições das redes sociais. E elas serão motivadas por dois fatores. O primeiro é a limitação de despesas. Então, restringiu muito a capacidade dos candidatos gastarem dinheiro com outras ações físicas e o tempo de campanha, que é muito curto. Hoje, a população está altamente conectada à internet. E essa conexão não é mais, inclusive, com computadores presos a escritórios ou em nossas casas. Qualquer celular hoje tem acesso à internet. Então, a pessoa está no ponto de ônibus, está na fila do banco, ela está consultando o seu Facebook, está consultando o seu Instagram, o seu Snapchat. Então eu não tenho a menor sombra de dúvidas que essas eleições serão as eleições digitais. E a propaganda na internet, ela segue o mesmo limite, só começa na mesma data em que está liberada a propaganda em qualquer mídia. Exatamente. As redes sociais são uma forma de propaganda como qualquer outra, jornal, panfleto, rádio, TV, portanto elas estão obrigatoriamente vinculadas ao prazo do dia 16. O que nós não podemos esquecer é que antes desse período, os pré-candidatos podem fazer exposição das suas ideias, desde que não façam o pedido explícito de votos. Esse pedido é apenas a partir do dia 16 de agosto. E a propaganda em sites, ela tem alguma limitação, por exemplo, Conrado? Tem. Na verdade, não é a limitação à propaganda, é a limitação ao veículo. Então, o site da propaganda, o site do candidato, ele terá que ser obrigatoriamente registrado na Justiça Eleitoral, ele tem que ser identificado, o site do candidato, o site do partido ou da coligação, para que seja possível posteriormente fazer a fiscalização do conteúdo e principalmente a fiscalização das despesas, porque não é porque é site que não tem despesa. Eu tenho que contratar pessoas que editem os vídeos, que façam as postagens, que monitorem essas redes, portanto, então, tem que ser registrado. Além dos sites, também é possível utilizar outros mecanismos, como blogs, como redes sociais ou como ferramentas de imagem. Então, não há uma restrição necessariamente, claro, excetuando aquelas publicações ofensivas e caluniosas, que aí seria proibido em qualquer ferramenta. Mas na internet eu tenho que fazer essa comunicação à Justiça Eleitoral. E a propaganda paga do candidato em outros sites que não os dele, isso é possível, é permitido? Então, o candidato não pode fazer propaganda paga nem no site dele. O que eu não tenho o custo é o da realização do próprio site. Esse é um custo. Eu não posso pagar para publicar ou para divulgar informações. Eu, inclusive, tenho pessoalmente uma opinião divergente em relação à Justiça Eleitoral nas pré-candidaturas. A lei eleitoral é muito clara em dizer que é proibida a publicação, o impulsionamento de propaganda na internet durante a campanha. Antes da campanha, eu não teria restrição aos olhos da lei, mas a Justiça Eleitoral entendeu por unificar todo esse entendimento. Então, não é possível fazer impulsionamento de postagens sob a alegação de que haveria um desequilíbrio nas condições de igualdade e uma prevalência de domínio econômico na campanha.
Vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais especificamente. O que um candidato pode falar na rede social? Ele pode fazer campanha livremente? Ele pode acusar outro candidato por ser uma página pessoal? Ele tem essa liberdade? A lei eleitoral estabelece uma série de restrições a assuntos que podem ser abordados durante uma campanha eleitoral. E vale tanto para mídia impressa quanto para mídia digital. Mas, por exemplo, eu não posso fazer apologia à violência, eu não posso fazer apologia à insurgência social, eu não posso ter um partido que defenda, por exemplo, aquelas movimentações coletivas, populares, não pode incentivar que os seus eleitores invadam determinado prédio para protestar contra uma situação de corrupção, ou que isso é um absurdo, que eles vão tomar o governo e vão criar uma revolução. Isso não é possível em qualquer mídia. Não pode ter propaganda que incentive a guerra, não pode ter propaganda ofensiva, que não significa que eu não possa apontar as deficiências e as falhas do meu adversário. E agora, ele não vai ter direito de resposta, porque a menos que seja uma injúria e aí esse candidato vai procurar na justiça. Sim, então, apontar as divergências, as falhas, as contradições do meu adversário é algo altamente permitido, porque eu tenho que fazer uma contraposição de plataformas. Agora, eu não posso usar estas diferenças como forma de ataque. Se houver apenas e tão somente a exposição desses pontos de vistas diversos, não gera direito de resposta. Qualquer publicação que ultrapasse essa linha, essa tênue linha entre a exposição de divergência para a ofensa, ela gerará direito de resposta no mesmo veículo, e a lei prevê que ela poderá ser publicada até o dobro do tempo do período em que a anterior ficou exposta. Para a gente concluir esse tema hoje, Conrado, em relação aos eleitores, eles também devem ficar mais atentos com o que eles publicam em relação aos candidatos nas suas próprias redes sociais? As pessoas têm liberdade de expressão, mas elas vão ser mais monitoradas, elas podem ser acionadas na justiça por um candidato, conforme aquilo que ela acusar? Então, Laís, esse é um ponto importantíssimo que você está adotando, porque a internet, as redes sociais, criou a falsa impressão de que era uma terra sem lei, de que era uma terra de impunidade porque eu estaria escondido pelo anonimato. Então eu falaria, através de um pseudônimo ou de uma página fake, eu poderia falar o que eu bem entendesse e isto nada aconteceria. Hoje é perfeitamente possível identificar a origem de qualquer postagem pelo ID. Então, pelo IP. Eu posso, então, achar quem fez esta postagem. Se esta postagem foi ofensiva, então eu posso gerar indenizações morais na esfera civil, eu posso gerar responsabilidades criminais por crime de calúnia, de injúria, de difamação, eu posso gerar direitos de resposta, eu posso gerar, se isto partiu de um candidato, até a sua inelegibilidade, a sua impugnação da sua candidatura, e não é porque eu não sou candidato ou porque eu não estou vinculado a alguém que eu posso simplesmente sair atacando. Eu tenho meu direito de expressão, a minha liberdade para opinar a favor ou contra qualquer candidato, mas isso não me dá o direito de ofendê-lo ou de denegrir a sua imagem. Tá certo. Por hoje é só. Muito obrigada, Conrado. E amanhã a gente volta para falar sobre o que é válido durante a campanha eleitoral nas ruas. Mais uma vez, obrigada por sua presença. Eu que agradeço. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau.